Então vamos. O nosso tema hoje é reino e império. A grande batalha. Reino e império. A grande batalha. Vamos ler Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ver o que diz o texto aqui de Mateus capítulo 4. Se você puder, abra sua Bíblia. Versículo 11. Mateus capítulo 4 e verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4, verso 11. A internet hoje está uma bênção. Capítulo 4, verso 11 de Mateus. Preste atenção nesta palavra. Olha que poderoso isso aqui. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Eu vou ler mais uma vez. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa palavra é poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que tudo que existe, tudo que é visível e tudo que é invisível foi criado por Deus. Para algumas pessoas, às vezes, é difícil entender e admitir que Deus tenha criado o diabo. Mas Deus criou o diabo. Deus não criou o diabo sendo o diabo. Mas Deus criou o diabo sendo um anjo de luz. Ele cria o diabo sendo um anjo de luz. Porque antes de qualquer coisa, Deus cria os espíritos. Deus criou os anjos, Deus criou os querubins, Deus criou os serafins, Deus criou o arcanjo Miguel, Deus criou todos os espíritos. E por fim, Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Então nós entendemos que essa criação de Deus, ela é perfeita em tudo que ele faz. Porém, nós entendemos que, do mesmo jeito que Deus criou as coisas boas e tudo que ele fez foi perfeito, com a rebelião de Lúcifer, entra a imperfeição. Por quê? Vamos ler Isaías capítulo 14. Eu gostaria de ler com você Isaías capítulo 14, verso 12, né? Porque a nossa aula, ela traz consigo uma questão bem profunda com relação à teologia. Vocês sabem muito bem disso, que aqui eu não meço, né? Eu não meço esforços para entregar de uma forma bem profunda o conhecimento da palavra. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 14, verso 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. O capítulo 14 de Isaías, ele está claramente expondo a queda de Lúcifer. Claramente expondo a queda de Lúcifer. Ou seja, Deus cria todas as coisas perfeitas, porém achou soberba no coração de Lúcifer. Se nós formos para Ezequiel,
capítulo 28, dentro de Ezequiel capítulo 28, nós vamos perceber uma parábola que o profeta Ezequiel usa o rei de Tiro como exemplo, porém nós vemos claramente a rebelião de Lúcifer. Entenda que Deus fez tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, verso 1, embora eu diga sempre para vocês que teologicamente, cronologicamente, o primeiro versículo da Bíblia teria que ser João, capítulo 1 e verso 1. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E ali nós vemos o apóstolo João vai discorrendo a respeito da criação, e ele fala que todas as coisas foram criadas por Deus, porém elas foram criadas por Cristo, porque ele é por Jesus, porque ele é o verbo, né? Eu já falei para vocês de uma forma bem clara que uma coisa é o Jesus histórico, outra coisa é o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quando nós vemos tudo isso, nós entendemos o quê? Deus cria tudo perfeito. E Gênesis capítulo 1 e o verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, quando nós chegamos no capítulo, versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, o que é que nós encontramos? Uma terra sem forma e vazia. A terra está totalmente deformada. E por que que a terra está deformada? Ela está deformada pela queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer, ela deforma a terra. Ou seja, traz deformação não só no âmbito geográfico, não torna a terra caótica somente aparentemente, porém também torna a terra caótica espiritualmente, moralmente. Porque quem foi expulso do céu foi um ser que moralmente falhou. E onde ele falha? Quando ele se rebela contra a autoridade de Deus. Eu sempre falo desses dois princípios. Eu gostaria que você notasse aí autoridade e santidade. Uma coisa é a santidade de Deus. Outra coisa é a autoridade de Deus. Anotou aí? Autoridade e... Anote, por favor. Tenho certeza que isso vai fazer diferença para você. Então anote, autoridade e santidade. Eu quero lhe dar um exemplo. Por exemplo, anotaram aí? Autoridade e santidade. Lúcifer se rebela contra a autoridade de Deus. Você quer um exemplo bíblico? Saul e Davi. Quando Davi peca, quando ele adultera, quando ele planeja a morte de Urias, conspira e acaba assassinando Urias indiretamente, mas por ordem dele, ele está ferindo a santidade de Deus. Ele está pecando contra a santidade de Deus. Porém, Saul, quando desobedece uma ordem de Deus, quando Saul desobedece a ordem de Deus, ele está se rebelando contra a autoridade de Deus. Veja que Davi comete um pecado e Saul comete uma transgressão de uma ordem divina. Ou seja, Davi peca contra a santidade de Deus, porque Deus é santo. Saul, porém, peca contra a autoridade de Deus, desobedecendo uma ordem divina. O pecado de Lúcifer é contra a autoridade de Deus, contra o trono de Deus, que está firmado sobre justiça e juízo, autoridade e poder.
é o governo de Deus. Então, quando ele peca contra a autoridade e o poder de Deus, ele está pecando contra o governo de Deus. Entende? Então, quando ele peca contra o governo de Deus, contra a autoridade de Deus, ele é expulso do céu. E quando ele é expulso do céu, ele deixa de ser um querubim ungido, ele deixa de ser um querubim cheio de formosura, e ele se torna o quê? Ele se torna um demônio. Então ele deforma tudo que é perfeito. Tudo que é perfeito agora está deformado por causa da queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer afetou todo o funcionamento da terra. Preste atenção nessa palavra que eu vou dizer para você aqui agora. Eu quero liberar aqui uma palavra de uma forma profética na tua vida. Amém? É uma aula, mas você pode receber isso aqui de forma profética. Por quê? O que acontece? Quando Lúcifer é expulso dos céus e ele é lançado aqui na terra, toda a terra se torna caótica. Isso afetou tudo aqui na terra. O reino animal, o reino mineral, o reino vegetal e o reino espiritual agora está caótico, porque o querubim se transformou em um demônio. Então tudo aqui na terra sai da ordem, entra em caos. Porém, no trono de Deus, no céu dos céus, onde o Senhor está assentado, nada muda de lugar. Tudo na terra se torna caótico com a queda de Lúcifer. Isso afeta a terra, mas isso não afeta o trono de Deus, porque o poder de Deus é irrevogável. O poder de Deus é eterno e dura para sempre. E a Bíblia diz que o Altíssimo é a sua habitação. Então entenda uma coisa: se Satanás tem interferido na sua vida, se o inimigo tem interferido na sua casa, na sua família, e tem tornado tudo um caos, lembre-se que os céus permanecem perfeitos, e aquele que está sentado no trono continua reinando em um governo total, absoluto, com todo o poder, para transformar todo o caos da sua vida num belo e plano jardim. Porque Deus veio aqui, desceu na terra, quando tudo estava sem forma e vazio e caótico, e ali ele plantou um jardim no Éden, e ele trouxe para o homem uma habitação segura e de paz. Deus pode fazer isso na sua vida, e Deus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, porque a nossa vida pode entrar em crise, mas o reino dos céus jamais entrará em crise, porque aquele que governa o reino dos céus governa soberano sobre todas as coisas. Você recebe essa palavra aí na tua vida em nome de Jesus? Porque a aula não é só conhecimento, né, irmão? É liberação profética. A queda de Lúcifer afetou a terra, mas não afetou o trono de Deus. Porque não é a terra que governa os céus, é os céus que governam a terra. O governo é exercido de baixo para cima, o governo é exercido de cima para baixo. Entenda que as grandes decisões do mundo não são tomadas aqui na terra. As decisões dos governos da terra não são tomadas aqui, embora todos pensem que, mas o homem está fazendo isso, o homem está fazendo aquilo. Deixa eu lhe dizer, pega essa palavra para a tua vida, irmão. Em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas que as decisões que são tomadas aqui na terra pelas autoridades humanas, embora o homem pense que está tomando decisão aqui, na verdade ele simplesmente está cumprindo uma agenda divina. Porque antes que uma decisão seja tomada aqui na terra, primeiro ela foi decidida, homologada, patenteada e selada nos céus. Porque Deus se assenta sobre o globo da terra e os homens são como gafanhotos debaixo da planta dos seus pés, é que diz o profeta Isaías. Nada aqui na terra sai do controle de Deus.
E se a sua vida está segura em Deus, nada na sua vida sairá do controle de Deus. O controle dele é soberano e absoluto, contra toda potestade, contra todo domínio das trevas, contra toda a força da maldade. Então creia, em nome de Jesus, nada sai do domínio de Deus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mesmo que a sua vida esteja um caos, Deus traz o reino. E quando o reino é estabelecido na nossa vida, o caos é alinhado. E tudo aquilo que é ruim se torna bom. Porque quando os céus governam a terra, tudo aqui muda. Tudo aqui chega no lugar. O problema é que muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em permitir que os céus governem a nossa vida. Que os céus governem a terra. Que os céus governem sobre nós. Mas quando o governo do reino de Deus é estabelecido, tudo muda. Então anote isso. As grandes decisões do mundo não são tomadas na terra, mas nos céus. E aqui nós vemos duas forças. Quando Lúcifer é expulso, duas forças agora estão agindo. A primeira força, a força da luz, o reino de Deus. Se você for fazer uma pesquisa no Google, ele vai dizer que o império é maior do que um reino. Ele vai dizer para você que o império ele tem várias nações. Ele tem uma variedade de culturas. Ele é um domínio de extensão muito maior. E pode parecer que o imperador é maior do que um rei. Só que entenda uma coisa. O imperador, ele tomou à força aquilo que não era dele. Porém, um rei, ele recebeu por herança. Os céus não é um império. Os céus é um reino. Porque todo reino tem uma cultura. E o grande desafio da igreja é implantar o reino. E aí nós perguntamos, onde está o reino? E Jesus responde, o reino de Deus está dentro de vós. Sempre haverá uma batalha. O império das trevas sempre vai lutar contra o reino da luz. Anote isso. Reino da luz e império das trevas. Satanás não reina porque ele não é rei. Ele impera porque impérios são governados por decretos. E reinos são governados por princípios. O reino de Deus é governado por princípio, por uma constituição divina, com autoridade, com poder, com justiça e juízo. Anote isso. O reino de Deus é um reino de justiça e juízo, de autoridade e poder. Porém, o império das trevas, ele é governado por alguém que o próprio Cristo chamou de príncipe, príncipe das trevas. Porém, esse príncipe das trevas, ele tem ações limitadas. As ações de Satanás são limitadas. Porque ele não tem todo o poder. O único que tem todo o poder nos céus e na terra é Jesus. O único que tem todo o poder é Jesus. E Apocalipse 19, versículo 16, se você quiser anotar para ler, a Bíblia diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele governa soberano contra todo o império das trevas, porque ele mesmo subjugou o império das trevas. Ele venceu o seu príncipe e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino de Deus.
o reino do Filho, um reino que foi fundado em amor. Todo império é tomado à força. É quando um líder, ele entra numa outra nação, depõe o governo daquela nação, mata as pessoas, impõe a covardia, e ali ele começa a dominar e governar e imperar sobre aquela nação. Porém, o reino de Deus é diferente. O reino tem seus aliados, o reino tem os seus ministros, o reino tem os seus princípios. E no reino de Deus, quem governa é o Cordeiro. E a Bíblia diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu posso glorificar a Deus por isso. Porque a minha Bíblia diz em 1 João, no capítulo 4, versículo 4. Se você quiser anotar, anote. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio nessa palavra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, quero dizer uma coisa para você. O seu rei é maior do que o seu inimigo. O meu Jesus é maior. O meu rei é Rei dos reis. E ele é maior do que o diabo. Ele é maior do que qualquer plano de Satanás. E ele está pronto para qualquer momento frustrar qualquer oposição do inimigo. Amém? O príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, o príncipe desse império das trevas, a Bíblia diz que ele é o diabo. O texto que nós lemos em Isaías 14 dá o nome dele de Lúcifer, portador da luz. Mas ele perde a luz, ele agora é o portador das trevas. A Bíblia chama ele de diabo, de inimigo. A Bíblia chama ele de acusador, tentador, enganador, opositor, destruidor, adversário, pai da mentira, príncipe das trevas, anjo do abismo, pai da maldade. Esses são os adjetivos desse príncipe das trevas. Eu disse que esse príncipe das trevas, embora ele governe o império das trevas, ele é um ser totalmente limitado. E eu quero que você entenda 3 coisas que o diabo não é. Primeiro, ele não é onipotente. Porém, o nosso Deus é onipotente. Onipotência quer dizer que alguém porta todo o poder. Satanás não tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Ele é onipotente. Segunda coisa que o diabo não é, ele não é onipresente. Porém, o nosso Deus é onipresente. Tendo uma coisa, tem demônio em quase todo lugar, mas onde Jesus está, ele não fica. Onde Jesus está agindo, ele não pode ficar. Onde Jesus está operando, ele tem que partir em retirada. Onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que com a autoridade de Jesus e que na autoridade do nome de Jesus, abre a sua boca, expulsa o demônio. O demônio é expulso em nome de Jesus, mas Jesus nunca será expulso em nome do demônio. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Estivesse pregando na igreja, falar com o povo, dá um glória aí, crente. Levanta a mão e dá um glória. Tendo uma coisa, teu inimigo não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar. Tão claro isso que quando Jesus expulsa aquela legião de demônios do homem de Gadara, do Gadareno, eles pedem para que não sejam expulsos daquela região, para eles ficarem ali. Então eu aprendo que demônios são territorialistas. Eles têm um território e eles governam aquele lugar. Eles dominam aquele lugar. Tanto é, quem queria matar Jesus? Responde essa pergunta para mim. Quem queria matar Jesus? O menino Jesus.
Herodes ou o diabo? O demônio ou Herodes que queria matar Jesus? Responde para mim, anota, escreve aí nos comentários. O que você acha? Eu quero a sua opinião. O que você acha? O demônio ou Jesus, ou Herodes que queria matar Jesus? A Zenaide já escreveu ali que é o diabo. O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês. É o diabo ou era o Herodes, o homem, o Herodes, o rei que queria matar Jesus? O Wagner também acha que é o diabo, a Rose também. E eu concordo com vocês. Eu acho que quem queria matar Jesus era o diabo. Ele estava apenas usando Herodes. Ele estava apenas usando Herodes. Aí o que o anjo aparece para José? O que o anjo fala? Pega o menino e a mãe do menino e desce para o Egito. Quando pega o menino e a mãe do menino e desce para o Egito, acabou a ameaça. Então quer dizer que o demônio que estava agindo na vida de Herodes, usando Herodes para perseguir Jesus, para matar os inocentes, ele não tinha jurisdição no Egito. Então ele é limitado até mesmo em território. Senão ele usava alguém lá no Egito, usava outra pessoa para matar Jesus. Só que ele não pode agir ali. Os demônios são limitados em territórios. É por isso que nós, como Igreja de Cristo, nós temos que combater os dominadores, as potestades que governam certos lugares. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Terceira coisa que o diabo não é onisciente. Ou seja, ele não sabe de tudo. Ele só conhece aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. O diabo não tem poder de sondar os nossos pensamentos. O único que tem poder de sondar pensamentos, esquadrinhar os nossos pensamentos, é o próprio Deus. Só Deus. Por quê? Porque quem faz isso é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele esquadrinha, ele sonda os pensamentos, ele lê os nossos pensamentos, ele sabe do futuro. Então, são coisas que Satanás não sabe. O que você pensa, ele não sabe do seu futuro. Porém, Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece o nosso futuro através do Espírito Santo. Aí alguém fala assim comigo: ah, mas eu tive lá no centro de Macumba, né, no centro lá de magia, e a pessoa falou tudo o que aconteceu comigo. Lógico. O diabo o tempo todo estava vendo. Ele sabe o que você comeu no almoço hoje. E por aquilo que tem na sua geladeira, olhando o que tem na sua geladeira, ele pode prever o que você vai comer no almoço amanhã. Dependendo do que você fez de almoço, ele pode prever o que você vai comer na janta hoje. A partir daquilo que tem no seu armário, na sua geladeira, ele pode prever o que você vai tomar no café da manhã amanhã. Faz sentido para você agora? Por que às vezes parece que ele conhece o pensamento? Não, é porque ele está observando tudo. Então é muito fácil para ele. Vocês estão entendendo? Aí alguém fala assim: não, mas parece que ele sabia meu pensamento. Aí vem uma outra ignorância gospel. Fala que ignorância gospel. Vou orar em pensamento para o diabo não ouvir. Eu ouvi isso muitas vezes, irmão. Minha vontade é de puxar a orelha da pessoa, né? Dar de cinto na pessoa, né? Chinelo, pegar o havaiano e dar uma chinelada na pessoa. Vou orar em pensamento para o diabo não entender o que eu estou orando.
Isso é uma ignorância muito grande. É uma ignorância muito grande. Por quê? Se eu estou orando em nome de Jesus, deixa o diabo vir. Agora, existe um recurso. O recurso de Deus para nós é o Espírito Santo e o falar em línguas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, que quem ora em línguas não fala aos demônios, mas em mistério fala com Deus. Então quer dizer, se você orar em línguas, você se edifica a si mesmo, que a palavra diz. Por que eu edifico a mim mesmo quando eu oro em línguas? Porque eu falo de coisas que o meu espírito está falando com Deus. Porque quando eu falo na minha razão, eu falo das minhas emoções, eu falo das minhas questões, eu falo dos meus problemas, eu falo dos meus desafios, eu falo das minhas lutas, eu falo das minhas dificuldades. Mas quando eu começo a orar em línguas, o meu espírito começa a expressar para Deus o que realmente está dentro de mim. E por que o Senhor nos deu esse recurso? O Senhor nos deu esse recurso exatamente para que Satanás não usasse a nossa oração contra nós. Não tem essa coisa, irmão, de expulsar demônio em pensamento. Não. Demônio sai com a palavra de autoridade que sai da nossa boca e você manda que ele saia em nome de Jesus. Você diz, sai em nome de Jesus. Quando ele começa a fazer muita arruaça, você manda que ele seja amarrado. Eu te amarro em nome de Jesus. Para que ele pare de fazer arruaça. Mas logo em seguida você tem que expulsar. Você está entendendo, irmão? Então preste atenção nisso. O inimigo não consegue sondar seus pensamentos. Mas ele prevê de acordo com aquilo que você fala, de acordo com as atitudes que nós temos. E existe uma coisa que nós chamamos de latência da alma. A latência da nossa alma, ou seja, inclusive tem um livro que se chama O Poder Latente da Alma. Esse livro, ele é um livro muito bom, ele foi lançado há muitos anos atrás. Depois ele saiu de circulação, a gente não achava ele para comprar. E por muitas pessoas procurarem esse livro, alguma editora voltou a publicar esse livro. Inclusive eu tenho, já comprei na segunda edição. O Poder Latente da Alma. Se você ler esse livro, você vai entender muita coisa a respeito disso. O que é a latência da alma? É quando a nossa alma está desejando algo e o espírito maligno consegue captar isso. Ele consegue captar a paixão que um homem está sentindo por uma mulher. A paixão que uma mulher está sentindo por um homem. Aquele fogo abrasador que ela está tendo. Ali ele começa a trabalhar na latência da alma. E hoje é muito fácil, porque às vezes, pela rede social, né? Ele olha ali o que você está observando, é como se fosse um algoritmo. Você pesquisa tênis, quer comprar um tênis, vai aparecer propaganda de tênis para você o dia inteiro agora. Toda vez que você abrir o seu celular, vai vir uma propaganda de tênis. O algoritmo entendeu que você está interessado num tênis. Satanás está usando o algoritmo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, ele está usando o algoritmo. E só agora a internet aprendeu isso. Mas ele já estava usando. Ele olha o que a pessoa está interessado. Ele começa a perceber o que a pessoa está querendo. E ali ele começa a trabalhar no desejo, na latência da alma, no desejo daquela pessoa. E ali ele coloca sonhos, ele coloca situações. Outro dia um rapaz compartilhou algo comigo e falou assim, cara, pastor, aconteceu um negócio muito doido. E ele não é cristão, ele falou assim, rapaz, aconteceu um negócio muito doido.
E para mim isso é o diabo, só pode. Foi o que aconteceu? Ele falou, rapaz, eu sonhei com uma mulher. Poder latente da alma, o Atmani. A Sandra conhece o livro. E falou assim, olha, eu sonhei com uma mulher, cara. Mulher que eu conheço. E falou assim, no outro dia de manhã, quando eu pego o celular, tinha uma mensagem dela. Falei, mas como assim tinha uma mensagem? Ele disse assim, ela trabalha numa loja. Uma loja que vende roupa masculina, eu nem sabia. E ela mandou uma mensagem para mim, falando que tem promoção na loja. Falei, e aí? Ué, e aí que eu fui lá. Você foi lá comprar roupa? Não, eu fui lá para conversar com ela. E conversou, e daí? E falei, daí que eu tô enrolado com ela. Falei, sangue de Jesus tem poder. Ele falou, você é o diabo. Falei, lógico que é. Como é que explica isso? Falei, é simples. Ele jogou a isca que você mordeu. Ele já percebeu a latência da sua alma. Eu estou dando um exemplo para você entender, irmão. O inimigo, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele percebe os nossos sentimentos, as nossas ações, reações e falas. Cuidado com aquilo que você fala. Então, por não possuir a onipotência, a onipresença e a onisciência, preste atenção, o diabo, por não possuir a onipotência, a onipresença e a onisciência, ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, então ele não tem autoridade. O diabo não tem autoridade. Sabe por quê? Porque toda autoridade foi entregue a Jesus. Todo o poder e domínio está nas mãos de Jesus. Eu quero aqui, irmãos, o diabo faz as pessoas orar em línguas também? Faz. Tem gente que decora as línguas, né? E aí ele fala. O diabo pode falar em qualquer língua. Algumas entidades antigas, eu já vi relatos de alguns pastores em que a pessoa estava possuída. Entenda que existe opressão e possessão. A possessão é um nível além da opressão, né? Na escola de cura e libertação, na mentoria, a gente fala muito sobre isso. A possessão é quando o demônio ele tomou os sentidos da pessoa. Tá? A possessão. A opressão é quando ele influencia a pessoa, ele ataca a pessoa. É de fora para dentro. A possessão ele já entrou. Entendeu? Ele já entrou na pessoa. Eu sempre dou exemplo. A opressão, você imagina um cavalo. Você monta nele, né? Você vai onde você quer. E ali você precisa dominar ele. Ele tem a força dele, ele tem a vontade própria. Depois que você desce, solta ele para o pasto, ele vai fazer o que ele quer. Isso é a opressão. É assim que é a opressão. O inimigo é como se ele montasse na pessoa e a pessoa age sobre influência do demônio por um tempo, depois ele sai. Opressão. Agora a possessão não. A possessão é como se fosse um carro. Você entra no carro e ali você dirige. Onde você quer. E a hora que você sai, ele fica parado onde você deixou. A possessão é assim. Ou seja, o demônio ele toma todos os sentidos da pessoa. Então tem situações de alguns pastores que foram expulsar alguns demônios e a pessoa estava possuída e o demônio começou a falar em latim. Ele começou a falar em latim, a língua antiga. Eu vi uma situação que o demônio começou a falar em egípcio antigo. Era uma entidade antiga. Então, às vezes, ele pode estar falando em uma dessas línguas e a pessoa interpretar que está falando nas línguas dos anjos. E ele pode também falar. Ele pode também colocar isso na boca da pessoa. E quem não sabe, mas quem tem o discernimento do espírito, lógico, automaticamente, imediatamente vai perceber. Vai perceber. Uma vez eu estava numa vigília, deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu estava numa vigília e tinha um rapaz lá que ele estava, assim, causando a vigília. Todo mundo, fulano, tal. E aí, quando eu cheguei, o Espírito Santo começou a falar comigo. Expulsa o espírito de engano que está nele.
Não vou fazer isso, né? No meio da vigília, o pau quebrando, né? Como a gente diz, né? O movimento danado, eu vou lá pegar o cara que tá sendo a estrela da vigília e mandar sair o espírito de engano dele? Não vou. Só que o Espírito Santo começou a me incomodar muito. Me incomodar muito. E eu era o pregador, o último pregador da vigília. Eu ia pregar lá pela meia-noite. Teve um momento que o Espírito Santo me tomou numa ousadia tão grande que eu catei o cara e ele fazendo movimento. Eu peguei ele e empurrei lá na parede. Quando cheguei lá na parede, eu imprensei na parede e gritei no ouvido dele: todo espírito de engano, sai dessa vida agora, em nome de Jesus. O cara desmontou na hora. Bum. Desmontou na hora. O pessoal achou que ele tinha sido arrebatado. Eu fiquei quieto, não falei nada. Ele ficou ali desmontado quase 1 hora, eu acredito, por aí. Depois ele levantou, saiu de fininho, sentou lá, ficou lá, meio abobalhado, meio abobado, acabou a vigília, e foi embora, abobalhado, e pronto. Acabou o movimento. Era um espírito de engano que estava agindo ali. Entendeu, Wagner? Então, assim, o diabo ele pode agir de várias formas, porque ele é um imitador. Ele é um falso imitador do Espírito Santo. Então, o diabo ele não tem autoridade, ele não tem poder, porque todo poder, toda autoridade está nas mãos de Jesus. E o poder e a autoridade que está nas mãos de Jesus, Jesus só compartilha com a igreja. Deus escolheu a igreja para compartilhar o poder e a autoridade que ele entregou nas mãos de Jesus. Amém? Você entende essa palavra? Eu vou repetir para que você possa guardar no seu coração. Deus escolheu a igreja para compartilhar o poder e a autoridade que ele entregou a Jesus. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade e poder está nas mãos de Jesus. E ele decidiu compartilhar isso com a igreja. Lucas capítulo 10, verso 19, ele diz isso claramente: eis que vos dou poder. E lá em João, no capítulo 1, diz que todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como filhos, nós também desfrutamos da herança que foi entregue ao Cordeiro, ao Filho de Deus Jesus, que nos fez também co-herdeiros com ele das promessas. Toda autoridade e poder que Deus entregou nas mãos de Jesus, ele decidiu que essa autoridade, esse poder fosse compartilhado com a igreja. Então, o inimigo ele não tem autoridade, ele não tem poder, porque toda autoridade, todo poder foram entregues a Jesus. E ele compartilha dessa autoridade, desse poder com a igreja. Por isso ele deu autoridade e poder à igreja para expulsar demônios, para curar os enfermos. Recebeu essa palavra, irmão? Entendeu o que Deus está dizendo para você? O seu inimigo não tem poder. O seu inimigo não tem autoridade. Muito pelo contrário. O crente mais fraco que você conhece tem mais autoridade e poder do que qualquer demônio no inferno. Porque o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. E ele delegou esse poder a Jesus. E Jesus compartilhou esse poder com a igreja. Amém? Quer anotar aí? Eu vou anotar para você repetir, para você entender. Salmo 62, verso 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. E Deus investiu Jesus desse poder. Ele deu a Jesus Cristo autoridade e poder. E Jesus decidiu compartilhar essa autoridade e esse poder com a igreja. Então entenda,
O teu inimigo não tem autoridade e nem poder, mas ele entregou a nós, a Igreja de Cristo, autoridade e poder, porque o domínio está nas mãos do Senhor. E ele domina sobre todas as coisas, sobre os anjos, sobre os principados, potestades, dominadores, tronos, todas as forças espirituais da maldade estão sob o domínio de Cristo. A igreja está sob o domínio de Cristo. Nós estamos sob o domínio dele. E o poder dele e a autoridade dele governa sobre nós. E quem recebe essa autoridade e esse poder na sua vida também compartilha de autoridade e poder para fazer a obra de Deus. Seu inimigo não tem autoridade. O seu inimigo não tem poder. Mas o Senhor Jesus nos entregou autoridade e poder para que, como príncipes, como reis e sacerdotes, pudéssemos, com Cristo, reinar ainda em vida. Como pode ser isso? A Bíblia diz que ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Uma cabeça não pode se assentar no trono sem o corpo. Então, se ele se assentou no trono, e ele é o cabeça, a igreja é o corpo, a igreja reina com Cristo em glória. E a autoridade e o poder de Deus, investido a Cristo, foi entregue à igreja. Consegue entender isso, irmão? Eu disse que o inimigo não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, enquanto Deus é. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E esse Deus, que tem todo o poder, que está em todo lugar e que sabe de todas as coisas, ele impôs limites para que o teu inimigo, o nosso inimigo, não nos destruísse. É Deus que impõe o limite. Satanás pode fazer de tudo para te destruir, mas onde Deus mandar, ele tem que parar. Lembra de Jó? Toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. Toca em tudo que ele tem, mas não toca na alma dele. E aí o inimigo vem derrubando tudo que Jó possuía. O livro de Jó tem 42 capítulos. Até o capítulo 24, ele vem destruindo tudo que Jó possui. Quando chega no capítulo 25, Jó se levanta e diz assim: eu bem sei que o meu Redentor vive. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o inimigo pode estar vindo destruindo tudo que você tem até hoje, até 2024, ele vem te privando de muita coisa, ele vem amarrando a sua vida, ele vem dominando muitas áreas da sua vida, mas em nome de Jesus, está na hora de você se levantar. Em 2025 você bradar bem forte, dizer: o meu Redentor está vindo me socorrer, porque ele tem todo o poder, ele está em todo lugar e ele conhece todas as coisas e ele vem me ajudar. Entenda uma coisa, esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele cuida de nós. E ele não vai deixar o inimigo fazer o que ele quer na sua vida. Quando eu leio o livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José faz uma declaração poderosa para os irmãos dele. Jacó havia morrido, todo mundo preocupado, agora dizendo assim: José vai se vingar de nós. E eles vão até José chorando, dizendo: olha, nosso pai pediu para que você nos perdoe. E ele olha face a face com os irmãos e diz assim, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis: vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia. Deus transformou todo o mal em bem. Ou seja, todo o mal que vocês tentaram contra mim, Deus colocou um limite. Vocês tentaram tirar minha vida e Deus não deixou. Vocês tentaram fazer eu cair no esquecimento e Deus não deixou. Fui para a casa de Potifar e ali os sonhos acabaram e Deus não deixou. Me jogaram na prisão injustamente, mas Deus não deixou morrer lá. O copeiro esqueceu de mim, mas Deus não deixou. O faraó sonhou, mas Deus não deixou ninguém interpretar. Então tiveram que me buscar. E quando me buscaram,
a minha vida começou a mudar. Porque Deus coloca limite para o inimigo agir. Mas onde está o limite do inimigo? É o começo da sua história. Dá vontade de até glória a Deus aqui, irmão. Isso é porque é aula, né? Aqui está a grande batalha entre o reino dos céus e o império das trevas. É uma batalha perdida para as trevas. E aí agora eu quero voltar agora ao início de tudo. Mateus capítulo 4, versículo 11, que é a base da nossa aula. O que diz o texto? Mateus capítulo 4 e o verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O plano de Satanás na tentação era tirar Jesus do propósito. O plano dele era tirar Jesus do propósito e fazer com que ele pecasse. Só que Deus, irmão, Deus é tremendo. Deus sempre aumenta a aposta. Eu não sei se eu posso usar essa frase, irmão. Eu acho que se você está nessa aula até hoje, porque você não é religioso, senão você não aguentava. Você é uma pessoa inteligente, de mente aberta, mente pensante. Então, gente inteligente pensa. Então não tem problema falar. Sabe, Deus sempre dobra a aposta. Porque a primeira vez, Satanás tentou o homem no jardim. Deus falou assim, eu vou dobrar a aposta. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. Jesus não foi porque quis. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito de Deus. Às vezes Deus nos coloca numa situação difícil para dobrar a aposta. Para provar para o inimigo e para provar para nós mesmos que há uma unção dentro de nós, há um chamado, há um propósito, há uma força, há uma inteligência, há uma sabedoria, há uma unção. O Espírito de Deus levou Jesus lá para o deserto para ser tentado. Ele coloca Jesus lá e deixa. Eu imagino lá dos céus. Eu imagino, irmão, que naquele dia, irmão, quando Jesus começa a jejuar lá no deserto, o céu parou, irmão. O céu parou. O céu parou. Eu imagino os anjos observando. Os querubins, os serafins, Miguel, os 24 anciãos, todos. E eu creio que até os demônios, até o inferno parou para assistir à grande batalha entre o príncipe das trevas e o rei dos reis. Entre aquele que governa soberano e aquele que usurpou o poder. Entre o vencedor e o derrotado. Eu imagino que todo mundo espiritual parou para assistir o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que após 40 dias Jesus teve fome. E Satanás faz uma proposta, transforme pedra em pães. Se você é o filho de Deus, se me prova que você é filho de Deus, me prova quem você é. E a primeira vitória de Jesus contra Satanás foi essa: eu não tenho que te provar nada. Eu não tenho que provar nada para você. Porque se Jesus tenta provar, ele encheria o seu coração de orgulho. Nós não temos que provar nada para o diabo. Às vezes, irmão, nós vamos a alguns cultos lamentáveis e tem lá alguém falando, fala mais alto para o diabo inteiro, o inferno inteiro ouvir. Fala mais alto para o diabo ouvir. Irmão, não quero falar para demônio nenhum ouvir. Eu não tenho que falar para diabo ouvir. Eu tenho que adorar para o meu Deus receber. Não tem que provar nada para demônio nenhum, irmão. Porque eu não preciso provar nada para ninguém. A prova foi dada o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. O dia que eu o reconheci como o Senhor e Salvador da minha alma. A prova foi dada o dia que eu passei pelas águas do batismo. E ali foi uma declaração pública de que eu morri para o mundo,
para viver uma nova vida em Deus, que eu não pertenço mais a esse mundo, mas eu pertenço a Cristo, que a vida que agora vivo, eu vivo na vida do unigênito de Deus. Não tem que provar nada, não tem que provar nada. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! O homem que é sustentado, a mulher que é sustentada pela palavra que sai da boca de Deus, essa pessoa jamais vai fracassar. E ali Jesus faz algo que o apóstolo Tiago reitera, e é uma grande lição para nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Resista, que ele vai fugir. A Bíblia diz que ele foi embora e os anjos serviam ao Senhor Jesus. Todas as vezes que você manda o diabo embora, o demônio sair, o Senhor vem te servir. Pode glorificar a Deus, irmão. Isaías 59, versículo 19 diz que vindo o inimigo como uma grande corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Porque ainda que o inimigo coloque um laço, diz o Salmo 124, versículo 7, a nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então vieram os anjos e serviram ao Senhor. Os céus vão cuidar de você, os anjos vão cuidar de você, Deus vai cuidar de você, Deus já está cuidando de você, Ele nunca vai te desamparar, porque você pertence a um reino, e o teu rei é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. A grande batalha não foi travada no Vale do Megido. A grande batalha foi travada no deserto. E são nos desertos da vida que as batalhas são travadas. E são nos desertos da vida que nós vencemos em nome de Jesus. Guarde essa palavra de Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou. Teu inimigo terá que ir embora. Teu inimigo terá que partir em retirada. E sempre que ele vier, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Resista. Você faz parte do reino. O teu inimigo não tem autoridade nem poder, porque todo poder e autoridade está nas mãos de Jesus e ele conferiu à igreja o direito de usar essa autoridade e poder. Cada vez que você manda ele embora, os anjos te servem. Os céus estão cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Então creia em nome de Jesus. Nós precisamos implantar a cultura do reino dentro das nossas casas. Implantar a cultura do reino na nossa vida. Porque o reino tem uma cultura. O império tem várias culturas. É por isso que o mundo ele vai seguindo a moda. É por isso que a igreja de Cristo ela não pode viver de modismo. A igreja de Cristo tem que viver de princípio. A igreja de Cristo não pode viver do momento. Ela precisa viver da palavra. A igreja de Cristo não sacia sua fome com as coisas desse mundo, mas a sua fome está saciada em Deus, na palavra de Deus. E todo aquele que é sustentado pela palavra já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus pelo cuidado dele com você. E creia, aquele que governa o império das trevas é um inimigo derrotado. É um anjo caído. É um mentiroso. É um fracassado. Mas aquele que governa a nossa vida é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele disse: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum.
Eu tomo posse desse poder. Você toma posse desse poder? Você toma posse dessa autoridade? Você confia nessa palavra? Você crê nisso? Você quer viver isso? Então esse é o seu momento. Receba no seu coração. Receba no seu coração a presença do Espírito Santo, que te dá autoridade, que te dá alegria e paz para derrotar toda a força do império das trevas. Não recue, não desanime, não baixe a guarda, se mantenha firme e constante, porque o nosso inimigo, antes de ser derrotado na cruz, ele já foi vencido no deserto. Todos os desertos da vida é Deus te preparando para vencer o seu inimigo e para que os anjos venham te servir. Que Deus em Cristo continue te abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus.